Se você conhece o Long John Silver's, provavelmente é porque gosta de frutos do mar muito, muito fritos. Recentemente, no entanto, esse gigante marítimo à deriva decidiu tentar sair do oceano, mudando de frango do mar para frango da terra, ou como é mais conhecido, frango. Por isso, hoje vamos ver o que ocorre quando um restaurante de frutos do mar quer virar uma casa de frango. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History Food. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras mudanças de marca de fast food você gostaria de saber mais. Certo, agora segure o nariz, porque estamos prestes a mergulhar. A história do Long John Silver's começa em 1929, quando Jerome Lettieri abriu a lanchonete White Tavern Shop em Louisville, Kentucky. Apesar de ser, você sabe, o começo da Grande Depressão, Jerome conseguiu fazer sucesso e logo abriu mais 12 unidades. Ele pensava que a Grande Depressão seria seu maior desafio, até que a Segunda Guerra Mundial apareceu e disse: "Segura minha cerveja". Letterer passou a enfrentar problemas de suprimentos e falta de mão de obra, pois sua carne foi racionada e funcionários jovens foram para agir a guerra. Esses desafios o forçaram a fechar todos os seus restaurantes, exceto 2, o que só prova que a guerra é realmente um inferno. Sem se deixar abater, em 1957, Letterer iniciou outra rede, desta vez com um nome mais intuitivo: Jerry's Five and Dine. O restaurante cresceu rápido, expandiu-se para vários locais e virou Jerry's, referência da culinária do Kentucky nas décadas de 60 e 70. Cansado só de hambúrgueres, Letterer passou a explorar cardápios mais variados, testando carne assada e comida espanhola. Infelizmente, em 1963, o próprio Jerry partiu para aquele grande restaurante no céu e a empresa foi assumida por seu sócio de negócios e grande amigo pessoal, Warren W. Rosenthal. Nepotismo. É um bom negócio se você conseguir dar um jeitinho. Rosenthal também herdou o hábito de Letterer de alterar cardápios para buscar mercados inexplorados. Em 1969, ele se juntou ao franqueado de Jerry, Jim Patterson, para discutir uma nova ideia de negócio. Fast food ainda era a grande novidade, e a dupla percebeu que não havia grandes empresas no setor em crescimento que destacassem opções de frutos do mar. O McDonald's podia ser a estrela em ascensão, mas, tirando o filet ou fish, eles estavam certos ao perceber que nem todo mundo quer um hambúrguer o tempo todo. O que você acha de tacos? Você preferiria comer um rato de porão a outro hambúrguer? Após definirem a ideia, eles avaliaram vários nomes para o novo negócio, incluindo Lee Mays, que deve ter sido descartado por soar ofensivo aos britânicos, certo? E Barnacle Bills, que provavelmente foi rejeitado por ser ofensivo para as cracas. Eles acabaram escolhendo Long John Silver's. Se este vídeo é sua primeira experiência com qualquer tipo de mídia, então talvez você não conheça Long John Silver, o famoso pirata fictício do clássico romance de 1883, A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Você sabia que pernas de pau e papagaios são símbolos clássicos de piratas? Long John tinha uma perna de pau e um papagaio de estimação. Ele aparece na história disfarçado de cozinheiro do navio. Mas, dando spoiler de um romance de 143 anos, depois de algumas confusões envolvendo um mapa do tesouro secreto e um pequeno motim, ele revela ser o infame pirata. Em resumo, esse canalha de dupla face é literalmente o ideal do aventureiro. O romance foi frequentemente adaptado para o cinema e a TV, com mais de 50 versões exibidas tanto nas telonas quanto nas telinhas. Isso significa que muitos atores já tentaram interpretar Long John, incluindo Orson Welles e Charlton Heston. Talvez o mais memorável seja Tim Curry, que interpretou o papel com um charme especial ao lado de outras lendas da atuação como Caco, o Sapo e Fozzie Bear no clássico seminal Muppet Treasure Island. O primeiro restaurante Long John Silver's foi inaugurado em 18 de agosto de 1969 em Lexington, Kentucky.
Mantendo o tema náutico do nome, o local original tinha um exterior no estilo cabana de Cape Cod e um telhado de telhas azuis. O interior seguia o tema marítimo, com passarelas de madeira com cordas, assentos pintados como bandeiras de sinalização e luminárias de navio em latão. A única coisa que faltava era um pescador mal-humorado fumando sem parar na frente, e considerando que isso era no final dos anos 60, provavelmente havia um por ali também. O restaurante abriu com poucos itens no cardápio: peixe frito, batatas fritas e bolinhos de milho. Se algo parecer estar se mexendo, é só sinal de frescor. E marcante para nossa história futura, frango frito. Surpreendentemente, esse prato seria promovido como uma opção mais leve ao tradicional hambúrguer. O slogan deles era literalmente um almoço mais leve. Você tem que lembrar, isso era no final dos anos 60, quando uma opção saudável podia ser uma gelatina salgada, com camarão dentro e cigarros recomendados pelo seu médico. Como acabou acontecendo, Rosenthal e Peterson acertaram em cheio na leitura da fome dos americanos obcecados por fast food por mais opções. No início, eles incluíram um truque clássico em todas as lojas: um sino de navio próximo à saída que os clientes tocavam se gostassem da experiência. E durante toda a década de 70, as pessoas com certeza estavam tocando aquele sino. A rede teve grande sucesso e uma expansão constante. As pessoas não se cansavam desse fruto do mar gorduroso e o cardápio ganhou mais opções, como camarão e mariscos. Simplesmente delicioso, ainda empanado e frito, é claro. Em 1980, eles já tinham cerca de 1.000 unidades nos Estados Unidos, marcando presença como um concorrente de peso. Em 1983, eles abriram sua primeira unidade internacional em Singapura, que ainda hoje possui o maior número de unidades fora dos Estados Unidos. De fato, o apelo dos frutos do mar fritos não conhece fronteiras. Provavelmente é por isso que, em 1984, a empresa registrou 451 milhões de dólares em vendas, o que equivaleria a cerca de 1,4 bilhão de dólares em valores de 2026. Isso é muito dinheiro. Eles também afirmaram ter cerca de 65% de todo o mercado de peixe de fast food naquele ano. Eles dominavam a concorrência, superando opções de frutos do mar menos conhecidas, como Capitão D's e Arthur Treacher's, e seus negócios iam muito bem todos os anos durante a quaresma. Na verdade, era tão bom que alguns marqueteiros espertos tiveram a ideia de enviar livretos de cupons para igrejas católicas distribuírem aos seus paroquianos. Sexta-feira Santa, mas parece Sexta-feira do Peixe. Me desculpe. Tudo certo, vamos continuar com isso. Se tem uma lição que podemos aprender com o Titanic, é que Celine Dion é um ícone canadense, mas se tem outra, é que até o maior navio pode afundar. Apesar de estar em alta nos anos 80, quando chegaram os anos 90, as coisas mudaram para Long John Silver's. Outras empresas incluíram frutos do mar populares em seus cardápios. O Burger King relança o Whopper. Assim, quem queria comer peixe frito rapidamente conseguia isso em outros lugares. Após décadas consumindo Spam e Twinkies, muitos americanos passaram a se preocupar mais com a saúde dos alimentos. O Long John Silver's não atraía quem prefere salada, com suas opções empanadas e fritas. Com as vendas em declínio e agora com 1.500 unidades difíceis de administrar, eles simplesmente não conseguiam acompanhar o ritmo agressivo de expansão que a empresa havia estabelecido nos anos 80. Em 1998, parecia que a marca em crise estava condenada ao baú de Davy Jones. Com cerca de 454 milhões de dólares em dívidas e apenas 329 milhões em ativos, Long John Silver estava profundamente no vermelho e foi forçada a declarar falência. Pela primeira vez, mas não pela última, parecia que a empresa iria afundar. Deixando a avaliação de lado, Long John Silver ainda era uma marca reconhecida. E na última hora, a empresa A&W apareceu e comprou a rede de restaurantes da falência. Nunca subestime o poder da Root Beer. Em parceria com a Tricon Global, mais tarde conhecida como Yum Brands,
eles seguiram o caminho dos combos, abrindo locais que apresentavam um Long John Silver's, junto com alguma combinação de KFC, Pizza Hut e Taco Bell. Era a mesma estratégia que tentavam com as lojas A&W. Surpreendentemente, os problemas dos consumidores com o Long John Silver's não foram resolvidos ao pedir um Taco Supreme junto com o peixe com batatas fritas, e ninguém queria mais. Nos anos 2000, a empresa ainda enfrentava dificuldades. A A&W desistiu em 2002, vendendo tudo para a Yum Brands, mas depois processou antigos parceiros, alegando falta de suporte às lojas combinadas em benefício das unidades independentes da própria marca. O Long John Silver original provavelmente só os mataria e ficaria com o saque, mas preferiram chamar advogados. Um pirata? Essa não é a imagem que queremos para o Long John Silver's. A Yum lavaria as mãos quanto a isso, vendendo a empresa novamente em 2011. Dessa vez, as coisas foram um pouco diferentes, pois o comprador não era outro conglomerado gigante, mas sim a LJS Partners, um grupo de franqueados e investidores, incluindo os filhos de Jim Patterson. Os herdeiros de Patterson conseguiriam colocar o navio de volta no rumo que seu pai comandou com tanto sucesso? Não, eles não conseguiriam. Na verdade, o legado mais notável dessa transição parece ser que a história oficial da empresa atualmente só atribui a fundação da Long John Silver's a Jim Patterson. Não há menção alguma a Lederer ou Rosenthal, em lugar nenhum. Parece um pouco suspeito, não acha? A década de 2010 veria mais quedas nas vendas, mais fechamentos de lojas e nenhum fim à vista. Pode-se dizer que eles tinham perdido todo o embalo. Por quê? O crescimento de restaurantes fast casual de balcão, como o Chipotle, focados em ingredientes frescos, atraiu um público preocupado com saúde que o Long John's ainda ignorava. Eles não conseguiam superar o vício na fritadeira, apesar das intervenções da cultura popular. Em 2013, o Centro de Ciência no Interesse Público elegeu o combo Big Cat do Long John Silver's, com peixe frito, Hush Puppies e anéis de cebola, como a pior refeição de restaurante dos Estados Unidos. Isso diz muito. Se procura uma receita para doenças cardíacas, basta o Big Cat do Long John Silver's. Com impressionantes 1.320 calorias e carregado de gorduras trans e sódio, dá para entender o ponto deles. Com as coisas ainda parecendo sombrias em 2014, os parceiros do LJS estavam quase desistindo e tentaram fisgar um novo comprador para a marca. Mas dessa vez, ninguém morderia a isca por 8 anos. A rede teve uma última, até agora, venda em novembro de 2022 para o Four Oaks Group, um grupo de investimentos liderado pelo franqueado dos Silver's, Bob Jenkins. Ei, o que é mais uma troca de liderança, não é? No final das contas, o Long John Silver's foi afundado por vários fatores. O principal deles era a reputação inabalável de ser uma opção particularmente pouco saudável. Em 2015, eles tentaram resolver essas preocupações adicionando alguns itens grelhados ao cardápio, mas a implementação foi parcial e já era tarde. O sucesso deles, nos anos 80, foi uma faca de 2 gumes, pois, com a queda do negócio, tinham muitos locais sem vendas suficientes para manter-se. Além disso, as constantes trocas de dono também prejudicaram a marca. Com essas mudanças vieram constantes trocas na diretoria, e com isso, estratégias de gestão inconsistentes. É difícil ter sucesso quando sua empresa parece uma versão salgada de Succession. Vai se ferrar! O que antes eram 1.500 lojas no mundo todo, hoje caiu para 486 e apenas 387 delas estão nos Estados Unidos. Pense em todas aquelas decorações com tema náutico apodrecendo em lixões pelo país inteiro. Dá até vontade de chorar. Pode parecer que a batalha acabou, mas o Long John Silver's claramente acredita que ainda tem pólvora nos seus canhões. Em outubro de 2025, a rede de restaurantes de repente revelou um novo logotipo, onde por anos um peixe amarelo brilhante havia sido o destaque. Esse novo logotipo trazia, em vez disso, um frango amarelo brilhante. Junto com o novo visual, veio um nome um pouco diferente: Frango e Peixe, do Long John Silver.
No anúncio, o atual vice-presidente sênior de marketing e inovação, Christopher Caudill, disse que os clientes vêm nos dizendo há anos que nosso frango é o segredo mais bem guardado. Eles querem revelar esse segredo, destacando as tiras de frango, item antigo do cardápio pouco valorizado. Esses filés de frango, por outro nome, são pedaços de peito empanados com a mesma massa grossa e crocante usada no peixe deles. E então, como você já deve imaginar, são fritos em imersão. Eles estão no cardápio desde os anos 70. Frango! Frango! Frango e Long Johns agora serão destaque do restaurante, em vez de apenas uma curiosidade. As opções de frango são refeições com 2 ou 3 pedaços, prato de peixe com frango e prato de peixe, frango e camarão. Se você é um dos poucos fãs antigos restantes, não se preocupe, ainda haverá muitos frutos do mar no cardápio. Porém, a rede parece decidida a explorar até onde esse novo caminho pode levá-la. A unidade principal em Nashville começou a testar novos itens de frango no cardápio, como Nashville Hot Chicken e wraps de frutos do mar e frango com tortilha, que trazem os famosos crocantes da casa, feitos com os pedacinhos de massa de fritura que sobram após fritar o peixe. Talvez agora sejam sobras de frango frito? Vai saber, eles até já mostraram fotos do novo, logo estampando o carro patrocinado deles na NASCAR. Com o auge do sucesso nos anos 1980, é claro que eles têm um carro patrocinado na NASCAR. Segundo a LJS, o frango faz parte do nosso legado e será importante no futuro. Por isso, merece seu lugar no logo, no cardápio e nas mesas dos clientes. Há evidências que justificam essa confiança. Todos lembramos do caos no lançamento do sanduíche de frango do Popeyes. De acordo com uma pesquisa de consumidores realizada pela Associação Nacional dos Criadores de Gado de Corte, em 2024, o frango é a proteína mais popular nos Estados Unidos. Se até os lobistas da carne bovina admitem isso, a evidência deve ser realmente inegável. A matéria do MSN sobre a nova direção aponta que os primeiros sinais indicam comentários positivos e maior fluxo de clientes nas lojas de teste. Se essas tendências continuarem, parece que Long John pode acabar trocando seu papagaio por outro tipo de ave. Se você decidir experimentar o frango deles por conta própria, talvez passe lá no dia 19 de setembro. Esse é o Dia Nacional de Falar como um Pirata. Se você imitar um pirata, ganha comida grátis. Sério, olhando para a história deles, eles bem que podiam abraçar esse novo rumo. Não é como se a reputação deles pudesse piorar muito. Já houve coisas mais estranhas do que alguém comprar frango de um pescador. Se eles realmente quiserem manter o tema, recomendamos que considerem mudar o nome para Henry Morgans. Essa é a última piada ruim para todos os fãs de piratas por aí. Yar! E aí, o que você acha? Long John Silver's ainda pode mudar para frango ou já perdeu a chance? Conte pra gente nos comentários e confira outros vídeos do Weird History Food.